E essa tem tudo para ser a maior venda da história do Flamengo. O Bayern de Munique quer tirar a principal joia do Mengão nas categorias de base. Inclusive, os pais do jogador já foram para a Alemanha para visitar as estruturas do clube. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Lucas Paquetá, que voltou na manhã desta sexta-feira aos treinamentos no Ninho do Urubu. Vou falar sobre Léo Ortiz, que não se recuperou da lesão e está fora do jogo. Eu estou chegando com um caminhão de notícias e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, botão aqui embaixo escrito inscreva-se. E vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar com vocês. O que acontece é o seguinte, quero falar especificamente do Léo Ortiz, o jogador que teve uma lesão no último jogo do Flamengo antes da parada para a Copa do Mundo, uma partida contra o Curitiba no Maracanã. Ele sai antes do jogo acabar, vai para o hospital, faz uma ressonância magnética e naquela ocasião foi diagnosticado no Léo Ortiz uma lesão leve. O Flamengo entra de férias, o jogador faz uma primeira semana de tratamento, na segunda semana ele viaja de férias com a família, depois ele volta e já se reapresenta antes no Ninho do Urubu para começar ou para dar continuidade ao tratamento. O time se apresenta no dia 19, viaja para Portugal, o Léo Ortiz vai para Portugal com o time, porém não faz nenhum treino com a equipe. Ficou fazendo trabalhos em separado a todo tempo e não está ainda 100% recuperado em condições de jogar. Por isso não deve ser uma opção para o técnico Leonardo Jardim. Flamengo vai fazendo todo um trabalho para que a recuperação do Léo Ortiz seja completa. Deixa eu falar sobre Lucas Paquetá, que se antecipou e já voltou aos treinamentos. O jogador foi tratar hoje no Ninho do Urubu. Lembrando que a obrigação dos jogadores que disputaram a Copa do Mundo e jogaram pela seleção brasileira era se apresentar só na semana que vem. O Paquetá já estava hoje no Ninho do Urubu, começando também esse processo de recuperação, uma lesão que ele tem na coxa, se lesionou no jogo contra o Japão, saiu na hora do intervalo, ele vinha já tratando enquanto estava lá nos Estados Unidos com a seleção, agora continua o tratamento para concluir o tratamento no Ninho do Urubu e começou já hoje se antecipando ao retorno, já voltando antes do tempo aí previsto para poder acelerar a volta e também acelerar o fato dele estar à disposição do técnico Leonardo Jardim. Fato é que o Paquetá e o Arrascaeta ainda vão aí precisar de um pouquinho de tratamento. Eu acho que o Arrascaeta menos que o Paquetá. Eu acho que o Arrascaeta está muito mais evoluído, mas na semana que vem, quando chegar todo mundo, provavelmente o departamento médico vai olhar esses jogadores com mais cuidado e com mais carinho, até para não exigir desses jogadores, por exemplo, em um amistoso contra o Olímpia na sexta-feira que vem, no Mané Garrincha, e acabar prejudicando esses jogadores para o restante da temporada. A gente está de olho, a gente está de plantão, sempre no intuito de manter você ligado, informado a tudo que está acontecendo. Vamos mudar o assunto, saindo de Lucas Paquetá, saindo de Léo Ortiz e falar agora sobre essa que pode ser a maior venda da história do Flamengo. O Flamengo pode vender um jogador aí superior ao que vendeu o próprio Lucas Paquetá, superior ao que vendeu o Vinícius Júnior, que até agora foi a maior venda em valores em euros, superior ao que vendeu o Gerson, que foi a maior venda em valores reais. Bom, falar agora de maior venda da história, por quê, gente? O que acontece é o seguinte, a informação aí que nós trouxemos com exclusividade nas nossas redes sociais. O Moreira, ele trouxe essa informação de que o Bayern de Munique, da Alemanha, está monitorando de perto o jogador Cauã Pavuna. Esse garoto é um atacante que vem se destacando muito nas categorias de base do Flamengo. O garoto vem fazendo realmente aí bons jogos, não só pelo Flamengo, mas também pela seleção brasileira. Ele chegou a ser já convocado. O Bayern realizou uma consulta ao staff do atleta para obter informações sobre o jogador. Aproveitando as férias do campeonato europeu, os pais do jogador viajaram para a Alemanha e foram conhecer as estruturas do Bayern de Munique. A visita faz parte de um processo
que é normal no que acontece hoje. Assim, muitos pais de atleta, vamos supor, o Vinícius Júnior mesmo, os pais foram lá para conhecer Madrid antes, os próprios pais do Endrick, quando o Endrick estava no Palmeiras, foi lá para conhecer as instalações do Real Madrid. Isso é uma situação normal, mas o Bayern está interessado em contratar o jogador e é claro que monitora de perto. O jogador ainda tem 17 anos, é um jogador da geração 2011, então é um jogador que ainda joga no Sub-17, na verdade ele tem 15 anos e é um jogador da geração 2011 e é claro que até bater ali Sub-17, Sub-20, ele vai continuar sendo observado e tem muito a crescer. Tem tudo para ser a maior venda da história do Flamengo. É um dos principais talentos dessa geração 2011 e é claro que a gente tá de olho, tá olhando, torcendo aí para que esse garoto deslanche, para que esse garoto tenha muito sucesso, para que tenha uma boa formação nas categorias de base e que traga muita alegria para o nosso Mengão. Falar do que é fato é que ele vem se destacando não só no Flamengo, mas também na seleção brasileira, um jogador que vem fazendo bastante a diferença e tomara que dê certo aí, tomara que consiga, né, percorrer esse caminho e principalmente essa transição base/profissional. Bom, falar agora de um jogador que está saindo do Flamengo, porque assim como tem a situação do Cauã Pavuna, o Flamengo liberou o volante do Sub-17 para o Atlético Mineiro, mas segurou um percentual. A informação também é nossa que o Flamengo acertou a saída do volante Gabriel Lukaku, de 17 anos, esse sim 17, geração 2009, para o Atlético Mineiro. O Flamengo fez um acordo com o time mineiro na divisão dos direitos econômicos. A cessão foi gratuita, porém o Flamengo tem um percentual em uma venda futura do jogador. O jogador tinha contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, então o Flamengo já antecipou a saída do atleta, foi para o Atlético Mineiro e aí o Flamengo mantém um percentual caso ele seja vendido mais na frente, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui, queria pedir a você que não é inscrito no canal, botão aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu!